Boa tarde, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que a gente vai fazer aqui mais um vídeo, né? E gostaria de dar mais uma palavrinha aqui para os irmãos. E peço aos irmãos, por gentileza, dar um like para mim. Peço aos irmãos que não se inscreveram ainda no meu canal, que se inscrevam, né? Porque é muito importante para mim. Eu preciso de completar 1000 inscritos, né? E ainda tá faltando alguns, né? Então, com a ajuda dos irmãos aí, eu tenho certeza que logo, logo a gente chega, né? Muito obrigado por tudo, um abraço a todos os irmãos, por toda parte, né, que estiver me assistindo. Muito obrigado, viu? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um tema muito importante. Jesus disse assim, olha, se pecar contra o Filho, ou seja, contra ele, ser-lhe-á perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Bom, com certeza, esse pecado contra o Espírito Santo tem que ser um pecado muito grave, né? Mas, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É uma boa pergunta, né? Na verdade, a Bíblia não deixa isso bem claro, mas existe algumas hipóteses. Por exemplo, eu vou citar aqui uma hipótese. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 22 a 32, ali mostra um relato, né? Mostra uma possibilidade. Ali Jesus, após ele curar um endemoniado, cego e mudo, os fariseus ali começaram a dizer que Jesus tinha feito aquela cura pelo poder de Belzebu, ou seja, o maioral dos demônios. Né? E aquela cura, Jesus fez ela pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, os fariseus atribuíram ao diabo uma obra do Espírito Santo. Né? Atribuíram ao diabo uma obra do Espírito Santo. Então, nós podemos notar que, pelo que mostra ali, Jesus estava se referindo que aquele fato de atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo pode ser um pecado contra o Espírito Santo, porque foi logo após os fariseus atribuir ao diabo aquele milagre que Jesus fez, que Jesus disse aquelas palavras, né, que quem pecasse contra ele, contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecasse contra o Espírito Santo, não teria perdão. Né? Agora, outra hipótese, nós podemos ver, ela está registrada em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 24 e 25. Ali Jesus disse, está sendo traído. E ele disse que estava sendo traído, mas melhor seria que aquele traidor que estava traindo ele, melhor seria se aquele traidor não tivesse nascido. Né? Então, como nós sabemos, ele estava sendo traído por Judas Iscariotes. E ele disse que melhor seria se aquele traidor não tivesse nascido. Então também é uma hipótese de esse pecado contra o Espírito Santo ser o fato de trair Jesus. Né? Também nós podemos ver uma outra hipótese em Mateus capítulo 27, versículos 24 e 25. Quando Pilatos disse que lavaria as mãos sobre o sangue daquele inocente, que era Jesus, ali os fariseus ali disseram que recaia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Então os fariseus ali que assumiram a responsabilidade sobre a morte de Jesus, também pode ser ali um pecado contra o Espírito Santo. Então, também nós podemos dizer ali que aqueles fariseus e os principais sacerdotes que entregaram Jesus, conforme Pilatos disse também em João, capítulo 19, versículo 11. Agora, meus irmãos, um outro ponto muito interessante aqui. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, quando Jesus designou ali os seus seguidores a pregar, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade?
Então veja que a pessoa retirar o Espírito Santo do batismo, a pessoa fazer discípulos, mas tirar o Espírito Santo do batismo, eu creio, no meu ponto de vista também, eu acho que pode ser também, é uma hipótese também de ser um pecado contra o Espírito Santo. Porque aí, podemos dizer que a pessoa desobedeceu uma ordem de Jesus, tirando o Espírito Santo do batismo. Agora, meus irmãos, existe atualmente um grupo religioso que cometem vários pecados. E a gente pode atribuir que tem muita possibilidade de esse grupo estar cometendo pecado contra o Espírito Santo. Esse grupo, ele chama-se Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Veja que eles atribuem ao diabo as obras de Deus. Eles atribuem ao diabo as obras de Deus. Por exemplo, eles dizem que aquela estrela de Belém, que apareceu aos magos por ocasião do nascimento de Jesus, aquela estrela foi criada pelo diabo. Eles dizem que aquela estrela não é de Deus, aquela estrela que apareceu ali, que guiou os magos até onde Jesus estava. Eles dizem que aquela estrela foi colocada ali pelo diabo. Como se o diabo tivesse capacidade de criar uma estrela. Então veja que isso aí, eu acho que é um pecado contra o Espírito Santo, porque eles atribuíram ao diabo uma obra de Deus. Agora, uma outra que seria cômico se não fosse se não fosse uma grande besteira, se não fosse uma grande bobagem, aconteceu na minha cidade, na cidade que eu moro. Aqui, uma jovem senhora ficou grávida do marido, claro. Assim que ela conferiu o resultado do exame, e viu que o resultado do exame deu positivo, confirmou que ela estava grávida, aí ela começou a chorar e a dizer: olha aqui, meu Deus, logo agora que eu estava decidido a me dedicar à obra de Deus, o diabo me engravidou. Olha aqui o que o diabo fez comigo. Estou grávida por culpa do diabo. Olha, isso não é um absurdo? Até porque eu sei que Maria de Nazaré, a mãe biológica de Jesus, ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Né? Pelo poder do Espírito Santo. Mas uma mulher fica grávida pelo poder do diabo, acho que é só naquele manicômio das TJs mesmo. Porque aquilo ali não passa de um manicômio, aquilo ali é loucura em cima de loucura. Então, eu acho que uma pessoa falar que ficou grávida pelo diabo, só pode ser no manicômio tejotiano. Então, veja também, meus irmãos, que o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles fazem o papel de Judas, tirando Jesus, traindo Jesus, dizendo ser substitutos de Jesus, se colocando como mediador entre as pessoas e Deus, entre a humanidade e Deus, sendo que isso aí é só Jesus que é o nosso mediador, só Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. E eles querem se colocar no lugar de Jesus. Dizem ser substitutos de Jesus. Agora, o quarto. Eles tiram também o Espírito Santo do batismo deles. As Testemunhas de Jeová, não batizam em nome do Espírito Santo. Então, eles tiraram o Espírito Santo do batismo deles. Então, eu posso afirmar que há muita possibilidade deles estar pecando contra o Espírito Santo. Também por tirar o Espírito Santo do batismo. Então, eles não consideram o Espírito Santo, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles colocaram a organização deles no lugar do Espírito Santo. Veja que eles se colocaram no lugar de Jesus, o corpo governante se colocaram no lugar de Jesus como mediador entre Deus e os homens. Agora, coloca a organização deles no batismo no lugar do Espírito Santo. Então nós podemos notar que o corpo governante das Testemunhas de Jeová
querem ocupar o lugar de Cristo. Eles não querem, eles querem descartar Cristo de qualquer forma, colocando-se como mediador entre a humanidade e Deus, né? Então nós sabemos que isso não é possível. E eles querem fazer isso. E também colocando o Espírito, ou seja, colocando a organização Torre de Vigia em lugar do Espírito Santo. Ali, para você batizar, você tem que crer que a organização Torre de Vigia é a única organização representante de Deus na Terra, né? Então, veja que isso é tamanho de uma heresia. Eles querem descartar Jesus e o Espírito Santo de qualquer maneira. Eles querem ficar apenas com Jeová, né? Agora, o Filho e o Espírito Santo, fora. Eles querem apenas Jeová. Jeová é uma propriedade deles. Jesus e o Espírito Santo, eles querem ele fora. Eles acham que Jeová é apenas deles. Mas, agora eu pergunto a vocês. Eles, o corpo governante, descartando Jesus e o Espírito Santo, será que Jeová está feliz com isso? Será que Jeová está gostando de ver essa atitude deles? Será que Jeová está sentindo honrado com essa atitude deles? Vamos ver. Eu gostaria que vocês, testemunhas de Jeová, que estão me assistindo, eu gostaria que vocês, testemunhas de Jeová, que eu sei que vocês me assistem, vocês que estiverem me assistindo, leia, por favor, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 23. Leia esse texto, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 23. E veja se Jeová está contente com essa atitude do corpo governante. Ali diz assim, ó. Quem nega o filho, não tem o pai. Negou o filho, não tem o pai. Então, não adianta o corpo governante pensar que está agradando Jeová e jogando Jesus Cristo e o Espírito Santo para escanteio. Eles não estão agradando Jeová. Então é isso aí, meus irmãos testemunhos de Jeová. Preste mais atenção na doutrina que o corpo governante ensina e procura dar uma pesquisadazinha na Bíblia, mas na Bíblia, não é em revista não, é na Bíblia, não é em livro publicado pelas testemunhas de Jeová, não, na Bíblia, procure na Bíblia e veja que vocês vão encontrar muita coisa diferente do que esse corpo governante ensina. Esse corpo governante é um grupo de heréticos, só sabe pregar heresias. E vocês não merecem isso. Vocês são pessoas de bem. Só basta abrir a mente um pouquinho. O que vocês estão com a mente muito fechada. Abra a mente um pouquinho, esquece esses senhores aí e procure colocar Jesus Cristo no coração, aceitar que Jesus Cristo é nosso Salvador, que o corpo governante não salva ninguém, e que vocês vão ser muito felizes se aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.